O capítulo que eu estava lendo, a mensagem aos incrédulos. Assim me disse Deus em 30 de agosto de 2007. O semeador agora faz a colheita de tudo que havia plantado. É necessário separar os bons frutos dos demais, porque já se chegou a um ponto em que o joio está sufocando o trigo. Essa situação me faz lembrar de um outro sonho que tive em outubro de 1989. No sonho, eu me encontrava perdido no meio de uma multidão de pessoas aglomeradas ao redor de uma grande Bíblia aberta. O cenário era de desespero. As pessoas, sem compreenderem o porquê daquilo, passavam a Bíblia de mão em mão, na tentativa de ler seus escritos, mas eram incapazes de entender sequer uma palavra, como se todos ali fossem completos analfabetos. Pareciam, além disso, surdos e mudos, pois tal era o esforço empregado na tentativa de compreensão dos textos que não se ouvia absolutamente nada. Estavam todos absortos e dominados pelo silêncio. Saindo dali, percorri um caminho que me levou até um jardim muito belo, de natureza quase onírica. Pensei naquele momento que devia se tratar do Jardim do Éden. Sentadas à mesa, em uma poltrona, estavam 4 crianças, belas como anjos. Sobre a mesa havia uma outra Bíblia, aberta no capítulo do Apocalipse. Ainda admirado pela beleza daquelas 4 crianças, notei que elas também me olhavam, indicando que eu deveria ler a Bíblia que ali se encontrava. Obedecendo ao comando, dirigi-me até o livro sagrado. Minha primeira impressão foi de espanto. Assim como a multidão que empregava um esforço absurdo na leitura da Bíblia, sem êxito, não consegui ler nada do que estava escrito. Apenas consegui vislumbrar alguns números, que iam do 71 ao 76, repetidamente. Confuso e intrigado, questionei a Deus o que significava aquilo. Após, uma voz alta me disse: Meu filho, o mundo em breve irá arder sobre o fogo da violência. Sem oferecer maiores explicações, Deus deixou algumas profecias gravadas em minha mente. Não era a primeira vez que o Criador me orientava a procurar por respostas em sua própria palavra. A leitura da Bíblia sacia a sede do Espírito e assim, cumprindo com o chamado que me foi transmitido, abri a Bíblia nos capítulos indicados. Eram eles Daniel 12, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e Apocalipse 21. O primeiro deles, Daniel 12, o momento final. E eu vou ler só um trecho dele, porque são todos muito longos. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de lá para cá, procurando ficar mais sábios. O próximo é: Jesus fala da destruição do templo. Jesus saiu do pátio do templo e, quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: Vocês estão vendo isso tudo? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Nessa época, muitos irão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Perseguições e sofrimentos, o próximo. Quando chegar a hora, digam o que Deus lhes der para dizer. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. A parte mais importante: muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. E os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. O próximo é a vinda do Filho do Homem, também bem forte. E Jesus continuou: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo as pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com grande poder e grande glória.
Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. E eu acredito que esse aqui agora é o último deles, que é o novo céu e a nova terra. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como a noiva que vem encontrar com o seu noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já se passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço novas todas as coisas. E também me disse: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão os meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. E esse capítulo termina aqui.